Essa é a Igreja Renovada. Mais do que um lugar de culto, somos uma família, com muitos irmãos, diferentes uns dos outros, mas com algo em comum. Fomos salvos e renovados por Cristo. E essa verdade nos torna co-herdeiros com Ele na glória. Juntos, seguimos firmes para cumprir a grande comissão que nos foi dada: levar o Evangelho. Com o mesmo propósito, vivemos uma vida renovada, por Ele e para Ele. Temos momentos de adoração, palavras que transformam, e desde cedo semeamos no coração das nossas crianças, ensinando-as a conhecer e amar a Deus para que no futuro possam construir uma sociedade mais pura e um mundo melhor. Para os adolescentes, um lugar de crescimento, aprendizado e conexão com o propósito de Deus. E, para os jovens, um novo momento, o início de uma grande expansão em Deus. Temos também um ministério especial para a melhor idade, cuidando com amor e carinho daqueles que nos inspiram com sua sabedoria e experiência. Pela TV, estamos levando a verdade de Cristo para toda a cidade. E através da internet para o mundo. Venha fazer parte dessa família. Igreja Renovada. Uma igreja viva para o Deus vivo. Olá, povo de Deus! Que alegria ter você aqui com a gente no primeiro Deus Tem o Melhor do mês de junho. Hoje o programa está cheio de conteúdo especial. Tem devocional, tem palavra, tem a Fundação Afifarão em ação e, claro, vamos ver como foi a conferência Homens de Honra. Fica por aqui que você vai ser muito abençoado hoje. Bora começar com o nosso momento de conexão com Deus? Silencie o coração e abre espaço para ouvir a voz do Senhor. Vamos juntos para o nosso devocional. Eu lhe convido nesse momento a iniciarmos mais um estudo bíblico. Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4. Está escrito: graças a vós outros e pais da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste tempo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai. E nesse momento, querido, eu quero lhe dizer que o Senhor, Ele continua de braços abertos, esperando por você, para que esse mesmo livramento que o povo recebeu também está disponível para você. Eu não sei o que anda lhe distraindo, eu não sei o que tem tirado você do seu chamado, mas eu quero lhe dizer, querido, que o Deus que te chamou, Ele está preparando o momento certo para te colocar novamente no caminho. E esse é o momento. Você está ouvindo essa palavra porque Deus, Ele deseja, através dessa palavra, trazer você para o propósito e fazer você caminhar novamente na chamada que Ele tem para a sua vida. Então, por meio de Moisés, Deus libertou o povo de Israel. E por meio de Jesus Cristo, Deus quer libertar essa geração. E nós somos aqueles os trabalhadores que estamos aqui, pela pessoa do Espírito Santo,
as sarças que vão queimar, para que o mundo conheça que Jesus, ele é o Rei deste século. Diante dessa palavra, querido, eu quero dizer para você que o seu chamado apenas começou, que a vontade de Deus para a sua vida é gerar um relacionamento profundo com você, um relacionamento profundo o suficiente para que eu e você a gente consiga superar os desafios no processo até que Ele decida buscar a sua igreja. E por meio da cruz, o Senhor Jesus, Ele quer tocar em você. Você que está ouvindo, que ainda não fez essa decisão por Cristo, mas que sabe que tem um chamado. Você que está desviado, que abandonou o seu chamado. Eu quero dizer para você que a cruz, ela é o que você precisa. E através da cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te liberta de todo pecado e Ele te conduz à salvação. Moisés conseguiu apenas tirar o povo do Egito e levar até Canaã. Mas Jesus, Ele quer te dar uma vida eterna. Então, nessa manhã, tome uma decisão, abra o seu coração e permita que a voz do Espírito Santo convença você que a voz certa é a voz dele para a sua vida. Deus abençoe você, graça e paz. Bom dia, eu estou muito feliz de você estar aqui conosco no programa Deus Tem o Melhor. E eu decidi vir aqui para dizer muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado porque você separou um tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida hoje. Fique ligado, programa Deus Tem o Melhor. E agora a gente acompanha como foi um dos momentos mais marcantes da semana. A conferência Homens de Honra. 2 dias de muita presença de Deus, confronto, restauração e decisão. Confere aí como foi. Conferências de homens aqui na Igreja Renovada com o tema Homens de Honra. Vamos conferir. O relacionamento mais profundo que eu e você podemos viver com Deus é o relacionamento de conhecer Deus como Pai. Querido, Moisés morreu, nós precisamos dos Josués. Nós precisamos daqueles que vão tomar essa herança e dizer: eu vou honrar o legado da próxima geração. E você agora, os anjos estão visitando a tua casa com cura, com libertação. Graças e paz, povo de Deus, estamos aqui agora com o pastor Max, que fez esses dias agora da nossa conferência Homens de Honra, aqui em Rio Branco, no Acre, na Igreja Renovada. Estamos aqui, eu queria saber um pouco, pastorzão, como é que foi a sua experiência aqui nessa conferência conosco aqui. Eu queria ouvir um pouquinho as suas palavras. Amém. Graça e paz, tudo bem com vocês, família renovada? Cara, eu sou um cara que particularmente gosto muito de estar num ambiente onde podemos ministrar para homens. Existe uma esperança no coração de Deus, eu acredito, de uma nova geração de homens que têm se levantado para cumprir seu papel em suas casas, nos seus lares, em relação às suas famílias, com seus filhos, na sociedade. E a igreja tem total participação nisso e foi muito bom poder ver uma geração de guerreiros aqui se levantando para, de fato, com muita intensidade e propósito, fazer a diferença na sua geração. Pastorzão, nesses dias que a gente esteve junto aí, nós percebemos que essa geração ela está sendo preparada justamente para preparar a próxima geração. Cara, eu acredito que em Rio Branco, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Maceió, na Bahia, nós estamos falando de uma geração de homens órfãos que não foram preparados para o tamanho do desafio que nós temos hoje pelos seus pais. Então, por isso é tão importante o ministério de homens nas igrejas, na igreja local, para que nós possamos ter uma segurança de que a próxima geração vai ser mais saudável que essa. É importantíssimo nós entendermos o senso de pertencimento. A igreja, nós usamos muito uma frase lá, que a igreja não é um lugar para frequentar, ela é uma família para pertencer. Uma vez que a igreja deixa de ser uma instituição ou só um lugar que faz culto para frequentar, que as pessoas vêm domingo e seguem sua vida na semana, mas um lugar que elas pertencem.
que elas criam raízes, que elas transformam a sua base, a sua história nesse ambiente, nós podemos ficar tranquilos em relação às próximas gerações, pois vai ter uma continuidade muito mais saudável. É o que eu vi aqui, é o que eu vejo lá, essa esperança de homens se posicionarem para garantir o futuro da próxima geração. A Fundação Afif Arão segue cumprindo seu papel como braço social da nossa igreja. E hoje você vai ver uma atividade que mostra como o amor de Deus alcança as pessoas na prática. O apóstolo Afif Arão viveu sua vida com a missão de transformar vidas. Inspirados pelo seu legado, fundamos a Fundação Afif Arão para continuar levando esperança àqueles que mais precisam. Guiados pelos princípios cristãos, nossa missão vai além do ensino, porque para nós, o que importa são as pessoas ao nosso lado e é por elas que trabalhamos todos os dias. Através do projeto Bola na Rede, ensinamos crianças não apenas a jogar futebol, mas também a cultivar princípios e valores fundamentais para a vida. Também preparamos jovens e adultos para o mercado de trabalho com cursos profissionalizantes, incentivando o desenvolvimento econômico e a inclusão social. Com aulas de música, balé e jazz, oferecemos uma alternativa cultural e criativa que amplia as perspectivas dos nossos alunos. Oferecemos aulas de pilates, funcional e hidroginástica, abertas a todas as faixas etárias, promovendo saúde e bem-estar. Além disso, o Recanto Azul é um espaço dedicado ao bem-estar dos idosos, oferecendo atividades que promovem cuidados com a saúde física e emocional. Nossos projetos alcançam diversas cidades do Acre, Bujari, Chapuri, Sena Madureira, incluindo também Vila Campinas e Ramal da Bonal. Ajude-nos a transformar o futuro de milhares de pessoas. Doe através do nosso site ou dos nossos canais de comunicação. Fundação Afif Arão, realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. Para mim é um privilégio, né, estar aqui participando dessas vidas que aqui vêm, né, dessas pessoas que dependem muito desse benefício. A gente tem colhido aí muito testemunho dela, né, feedback das pessoas, falando da importância desse exercício, dessa aula, né, que é o Pilates, sobre a vida delas, como tem destravado, como tem melhorado o seu dia a dia, né, para fazer os afazeres de casa. E é muito legal estar aqui participando, né, as portas que abrem para a comunidade, né, trazendo esses benefícios para trazer saúde para a vida da comunidade. O Pilates ele serve muito bem para a gente que já tem uma idade mais avançada e para aquelas pessoas que sofrem com dores, problemas musculares. E graças a Deus, a partir do momento que eu vim, eu me sinto uma pessoa mais disposição na minha vida. As dores que eu tinha no corpo, sentia muitas dores nessa região. E hoje, perfeito, tranquilo. Conheci essa fundação nas redes sociais. A primeira vez que eu vi foi no Facebook. O Pilates, para mim, ele está trazendo um grande benefício, né? Está me dando mais movimento ao meu corpo. Eu me sentia muito travada e tem melhorado bastante nesse sentido. Os
Você conhece a Fundação Afife-Arão? A Fundação Afife-Arão atua na nossa sociedade trazendo cursos profissionalizantes, mudando a realidade de muitas famílias, trazendo oportunidades em vários cursos que nós promovemos, dentre eles na área de música, violão, teclado, bateria, como também na área esportiva. Nós atuamos com hidroginástica para idosos, fitness, pilates e também balé. São coisas maravilhosas que podem mudar a vida da nossa sociedade, principalmente das nossas crianças carentes. Trabalhamos voltados para as nossas crianças e os idosos da nossa sociedade. E como podemos fazer parte desses projetos? Você pode estar entrando na comunidade da Fundação Afife-Arão no WhatsApp, onde estaremos divulgando os links para inscrições, avisos e muito mais. Não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais, estamos em todas as plataformas. Esta é a Fundação Afife-Arão. Então, você também pode participar desses projetos. Aproveite o QR Code que está na tela e faça a sua colaboração. Deus abençoe a sua vida. É hora de receber uma palavra abençoada, viva e direcionada. Abre o coração e recebe com fé. Bom dia, que bom estar de volta aqui com vocês e mais um domingo para estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. Eu confesso que eu estava já com saudades de poder estar trazendo para você tudo aquilo que Deus tem derramado no meu coração. Eu espero que essa palavra encontre um coração aberto, um coração grato a Deus, para que Ele possa surtir efeito na sua vida. Evite dispersões, está fazendo outra coisa, se aquiete aí no seu sofá, na sua cama, para que Deus possa encontrar um lugarzinho dentro do seu coração, onde Ele possa trazer aquilo que realmente você deseja ouvir do nosso Deus. Amém? Eu quero falar hoje sobre Josué. É uma história talvez bem conhecida de alguns que nos assistem aqui, mas nem todos têm o hábito de ler a palavra de Deus. E eu penso que vocês já observaram que eu gosto muito de falar do Velho Testamento. Ele traz notícias extraordinárias, ao contrário do que muitos pensam, que ele fala a história de Israel. Sim, ele fala a história de Israel, mas nós também somos o Israel de Deus e tem muito a ver com a nossa história, com aquilo que nós vivemos, porque instintivamente nós reproduzimos padrões muito iguais ao deles. A forma dos que eles viveram, os erros que eles cometeram, continuamos cometendo as mesmas coisas. E por isso é importante estudar para que a gente já saiba o fim que teve as atitudes deles no passado e possamos mudar as nossas atitudes para que não aconteçam as mesmas coisas conosco. Josué, ele traz lições fortes porque ele recebeu instruções de Moisés, que por sua vez recebeu instruções de Deus. Eles estavam saindo do Egito e agora eles precisavam estar de frente com muitas coisas novas que eles não tinham hábito enquanto estava lá. Estar lutando nas guerras, a forma de ir para a guerra, como se comportar nesse período, como fazer para ir até essa guerra, a necessidade de buscar a Deus, pedir a orientação de Deus. Veja que, desde sempre, nós somos estimulados a fazer conquistas. E quanto estamos estimulados a fazer essas conquistas, nós temos que entender algo. Toda conquista passa por um propósito. Tudo que vamos fazer tem um propósito. Israel tinha um propósito. Quando saiu do Egito, o propósito era entrar na terra prometida, era ter um lugar onde eles pudessem efetivamente se estabelecer como uma nação. Qual é o propósito da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Em que você trabalha para que você atinja o seu propósito, você alcance aquilo que realmente você deseja alcançar? Por isso que, quando Israel recebe a orientação do Senhor, eles estavam extremamente empolgados, porque foi muito fácil ganhar ou destruir a cidade de Jericó.
Eles receberam toda a orientação, todo o comando foi dado para Josué. Eles mandaram os espias antes, olharam a cidade, viram todas as suas fortalezas. A maioria dos espias até tentaram desestimular o povo. No entanto, Deus fez com que a palavra de Josué e Calebe prevalecesse. Deus vai nos entregar essa terra. Se seguirem as orientações, pareciam orientações absurdas, eu estou só fazendo um pano de fundo para entrar efetivamente na nossa palavra. Parecia que fosse uma ideia absurda. No entanto, eles obedeceram, andaram ao redor da cidade por 7 dias e no último dia eles deram 7 voltas e, enfim, com o grito que foi dado, aquelas muralhas caíram. Óbvio que elas não caíram pelo poder do grito deles. Isso é muito claro para nós. Houve uma ação de Deus muito forte para que aquelas muralhas viessem ao chão e eles pudessem entrar na cidade, destruir os inimigos e tomar posse daquele território. Foi algo muito extraordinário, eles vibraram muito com tudo aquilo. E agora eles precisavam conquistar uma outra cidade, a cidade de Ai. E eles acharam que foi muito fácil, foi tremendo o que aconteceu na primeira conquista. No entanto, eles esqueceram de algo importantíssimo, de obedecer os comandos de Deus. Quando ele mandou espias até lá, Josué recebeu a resposta dos seus espias. Olha, lá não tem muita gente, é um lugar pequeno, vamos mandar só 2.000, até 3.000 pessoas, é suficiente para derrotar aquele povo. Só que eles precisavam consultar a Deus. Tudo que você for fazer, lembre-se, consulte a Deus primeiro. Não tome iniciativas próprias, não procure fazer do seu jeito. E o mais importante, não menospreze o seu adversário. Pareciam ser um povo pequeno, parecia ser uma guerra extremamente fácil, porque eles estavam muito empolgados com a conquista anterior. No entanto, não foi isso que aconteceu. Lá em Josué, capítulo 7, veja só o que aconteceu naquele lugar. No versículo 4 diz que assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Uau! Não ia ser tão fácil? Não ia ser um povo pequeno? E não iam destruir com muita facilidade? Só que não. Eles fugiram, eles deram as costas para os seus inimigos. E ali o texto diz que feriram deles uns 36 homens. E eles voltaram humilhados daquele lugar. O verso 5 diz que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Que tristeza, que angústia, que dor veio ao coração deles, que achavam que ia ser fácil e todas as guerras eles iam vencer com muita facilidade. O verso 6 diz que Josué rasga as suas vestes e quando ele rasga, ele se prostra na terra e ali o seu rosto ele coloca sobre a arca do Senhor e começa a lamentar. Coloca suas cabeças no chão e ali eles começaram a perguntar, Senhor, por quê? A mesma coisa que nós fazemos hoje, eles também fizeram com o Senhor, querendo saber o porquê da derrota, porque não deu certo, porque eles fugiram dos inimigos, porque as outras nações vão dizer Israel fugiu, Israel deu as costas diante dos seus inimigos. No verso 9 diz que ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra, eles os cercariam e iriam acabar com eles. O temor veio muito grande. Ele perdeu, então vamos lá e vamos ganhar. Aquela primeira vitória de Jericó já tinha sido esquecida e agora eles estavam muito preocupados. Então, o Senhor disse algo para Josué: levanta-te. Que palavra tremenda para mim e para você. Diante de um fracasso, levanta-te. O Senhor nos diz, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Às vezes a nossa reclamação para Deus vem por aí. Nós erramos, não assumimos o nosso erro, questionamos Deus, por que as coisas estão acontecendo assim?
e Deus dá um comando direto, levanta. Levanta. Eu imagino que a palavra de Deus não era macia. Levanta, Josué. Por que você está... Não. Deus falou firme. Levanta-te. Por que você está prostrado sobre o seu rosto? Deus nos ensina sempre a tomar posição diante dos fracassos. Nós não vamos vencer sempre. Ele nos diz em João que no mundo nós teríamos aflições, mas vamos ter bom ânimo, porque se ele venceu, ele vai nos dar vitória. Às vezes um fracasso, ele nos ensina a amadurecer, a perder um pouco da autoconfiança, que nós achamos que somos muito bons em alguma coisa, e Deus permite para a gente baixar a bola e depender mais de Deus. O grande problema dessa derrota, não consultou o Senhor. Quantas coisas nós fazemos e fazemos dessa forma? Não perguntamos para ele, é desse jeito? Nós vamos mesmo lutar contra a AI? Nós vamos prevalecer? É com essa quantidade de pessoas que nós vamos, porque aqui, nesse caso, não era quantidade de pessoas, era o porquê da derrota. O porquê não foi o número de pessoas. Veja só, o Senhor diz no verso 11 com toda clareza, Israel pecou. Uau! Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado e até tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Ele disse claramente qual foi o motivo da perda. Pecado. Pecado. Queridos, se queremos ter vitória em Deus, temos que abrir mão do pecado, renunciar à vida velha. Havia um comando para Israel: vocês não podem se misturar com os outros povos, vocês não podem estar lá debaixo de uma influência para receber instruções dos seus deuses e me abandonar e fazer com que os Baals venham para a vida de vocês, transgredindo os princípios e os mandamentos. E muitas vezes Israel caiu nos mesmos erros, repetindo esses mesmos erros, e nós, da mesma forma, não perguntamos nada para Deus, tomamos decisões próprias, nos afastamos dele. Quando a coisa pega, por que, Deus, eu estou passando por isso? Por que, Deus, eu estou sofrendo? Por que isso aconteceu na minha casa? E o Senhor te dá um comando como ele deu para Josué: levanta. Você pecou, então vamos arrumar a história primeiro. Eu estou dizendo, você que me ouve, eu estou contando a história, ok? Então ele está dizendo que se errou, precisa arrumar os seus caminhos. Veja aqui que os filhos de Israel, eles perderam uma guerra porque eles não foram fiéis ao nosso Deus. É muito tremendo você entender isso, porque Deuteronômio, capítulo 20, no versículo 16 a 18, tem as ordens que Moisés dá àquelas pessoas. E um desses comandos era exatamente isso, para não pegar aquilo que era anátema ou amaldiçoado, para não tomar posse daquilo que Deus mandava destruir. E havia um comando de Deus que destruísse tudo que viesse pela frente. Quando eles foram para a destruição ou para a guerra de Ai, o Senhor disse: não traga nada, nada que estiver vivo naquele lugar, nada que se mover, nem ouro, nem prata, nem animal, nem coisa nenhuma, nem as vestes, coisa nenhuma que estiver ali, destrua tudo o que houver naquele lugar. Às vezes Deus faz isso como um teste, o quanto obedecemos à sua voz. E aí houve uma desobediência, houve um roubo, houve mentira, houve até mesmo o engano de esconder o fruto do roubo na sua própria tenda, debaixo das suas bagagens. Mas Josué não sabia. Ok, Josué não sabia, mas Deus sabia. Quantas vezes nós pecamos, enganamos, mentimos, roubamos e achamos que está tudo certo? Não está, mas ninguém sabe, Deus sabe. Deus acompanha os nossos passos, Ele sabe quando nós estamos sozinhos, o que nós estamos fazendo. O que você faz trancado no banheiro horas e horas? Não, eu fico vendo celular. Ok, o que você vê? Deus sabe o que você fala e o que você pensa durante o seu dia, quando você está longe das pessoas que podem ouvir
e não gostar do que está fazendo, Deus é a nossa fiel testemunha. Principalmente nós que somos cristãos e queremos agradar a Deus, não podemos ter uma vida dupla. Israel estava agora num grande embrulho. Eles tinham perdido uma guerra, ele estava diante de uma situação extremamente difícil. Mas como? Josué não sabia quem tinha feito isso, e Deus lhe dá comandos. Deus disse, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Se queremos caminhar com Deus, precisamos ser como Ele. Não podemos misturar as coisas. Não podemos achar que de qualquer jeito Deus vai fazer as coisas acontecerem nas nossas mãos. Ele até nos recebe do jeito que nós estamos, mas Ele começa a trabalhar na nossa vida. Ele começa a transformar nosso caráter, começa a transformar nossas atitudes, porque nós não vamos caminhar com Deus com as atitudes velhas. Nós não vamos caminhar com Deus fazendo as mesmas coisas. É necessário uma mudança. E Deus disse, vocês pecaram. Olha que grave isso. Muitas e muitas pessoas caminham na casa do Senhor com pecado e como se nada tivesse acontecido. Ainda levanta as mãos para adorar o Senhor, ainda dá um glória a Deus, como se tivesse tudo normal. Querido, pare de se enganar. Não é normal você viver na prática do pecado e estar na casa do Senhor. O normal é você deixar o pecado e ficar caminhando com o Senhor. Não existe menor possibilidade de você caminhar com dois senhores. A Bíblia diz, ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou o contrário. Não tem como eu amar a Deus e o pecado, Satanás. Ou eu vou largar um e ficar com o outro, ou eu deixo Deus e vivo na prática do pecado. Você está cavando a sua própria morte, a destruição da sua própria vida. E nós vemos muito isso na vida dessas pessoas. Porque aqui, quando ele ouviu isso, Deus repete pela segunda vez, no verso 13, levanta-te, santifica o povo. Mas não foi só um que pecou. Mas o Senhor mandou que todo o povo fosse santificado. Aqui tem uma palavra extraordinária de Deus para nós. Ele diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema, ou a maldição, há no meio de vós, Israel, e diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Como agora descobrir o que está ali no meio deles que está amaldiçoando? Eram milhões de pessoas. Como vamos descobrir o que tem no nosso meio? Milhões não, eram milhares de pessoas. E como iríamos descobrir o que estava ali naquele meio deles que era maldição diante de Deus? E ele diz, olha, amanhã vocês vão se chegar a mim, vão separar cada tribo, e dentro de cada tribo vamos separar cada família. De cada família vou chamar o nome da pessoa, casa por casa, e ali o Senhor vai fazer chegar o homem por homem, o sacerdote de cada casa, e vamos resolver essa parada. Eu acho maravilhoso porque Deus, ele nos trata no individual, nunca no coletivo. Todas as vezes que o Senhor quer tratar algo conosco, Ele coloca, tá todo mundo ali, tá, mas Ele separa famílias por famílias, pessoas por pessoas, casa por casa, e no individual é você. Ok, fui eu que errei, fui eu que pequei, e o Senhor vem tratar direto conosco. Deus nunca coloca todo mundo no rodão, e precisamos muito entender esse propósito de Deus, porque foi exatamente para isso que Ele morreu, para salvar o homem, não os homens como um todo. Ele vai em pessoas por pessoas, porque nós temos erros diferentes, nós temos histórias diferentes, nós temos passado diferentes, nós temos uma vida toda
que seja curta ou longa, mas em que nós andamos longe do nosso Deus. E agora que decidimos estar com Ele, como Israel decidiu, vamos obedecer. Tudo que você falou lá atrás para Moisés, eles endossaram. Tudo que você falou, nós vamos fazer acontecer. Mas trata você com Deus, porque nós estamos com muito medo dele. Alguns estavam. Quando ele entregou a Torá para Moisés, ali no Monte Sinai, que todos esses mandamentos foram estabelecidos para eles, eles ficaram aterrorizados. Houve trovões, relâmpagos, o monte ficou todo diferente, e eles se afastaram com muito medo de Deus. E eles não quiseram ouvir diretamente a voz de Deus. É um grande erro. Muitas pessoas fogem de Deus. Deixa que Deus fale com o pastor, fala com o líder, fala com o irmão, com a irmã, e sempre tira a sua vida de fora, e depois ele vem tratar comigo. Deixa eu lhe dizer algo, Deus quer falar diretamente com você, nos seus ouvidos espirituais, no seu coração, tratando emoções que estão aí talvez feridas por causa de algo que passou na sua história. Quando nós olhamos aqui, o Senhor começou a orientar Josué o que ele deveria fazer e o que ia acontecer com os objetos que ele encontrasse. Ele diz aqui que naquele que for tomado com anátema, o que vai acontecer com ele será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Ele já decretou a sentença antes mesmo que o errado aparecesse. Ele já mostrou para eles que ele não ia ser misericordioso, porque não foi um erro focado, foi um erro que esborrou sobre toda uma nação. Às vezes nós achamos que o nosso pecado prejudica a nós mesmos. Não, nós estamos prejudicando a nossa família, estamos prejudicando a igreja de Jesus, estamos prejudicando a nação que nós queremos ser libertos para servir a Deus, mas os pecados estão se reproduzindo e se multiplicando, está envolvendo muitas e muitas outras pessoas, e isso tem prejudicado e muito a obra do Senhor, porque pessoas que eram para ser referência e modelo estão praticando as mesmas coisas de pessoas que não andam com Deus, que não têm aliança com Deus, que nunca fez um concerto com Ele e continua na vida de pecado. Querido, se nós conhecemos a verdade de Deus, vamos andar na verdade. Quando Josué ouviu isso, ele disse, então vamos lá, vamos saber quem é essa pessoa. E separou-se as tribos e começou de cada tribo chamar família por família. E quando chega na família de Judá e que vai buscando cada caso, cada família, cada pessoa, aí aparece Acã. Acã era essa pessoa, e diz aqui no verso 18, e fazendo chegar a casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glórias ao Senhor Deus de Israel, e faça confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Quando o líder ele vem até nós para nos falar sobre a postura que precisamos tomar diante de uma falha, não tome isso como algo ruim, não tome isso como se quisesse te envergonhar. Pelo contrário, Josué disse para ele, me declara agora o que você fez, não me ocultes. Não é para acusar ou condenar, é para, numa atitude pastoral, orientar a não fazer mais, a viver e de uma forma diferente. Muitas vezes as pessoas não entendem e acham ruim.
porque não querem contar o que aconteceu, não querem se expor. Se não houver exposição, não tem cura. Muitos acham que vão se livrar sozinho daquele pecado, vão se livrar sozinho da dor, vão parar de ser viciados sozinhos. Não consegue, querido, precisa de ajuda, precisa de alguém para lhe dar uma orientação. Procure uma liderança madura que possa estar respondendo ao anelo do seu coração e lhe dando as direções necessárias para que você se livre dessa escravidão. Quando Josué vem para cima de Acã, ele queria simplesmente ajudar Acã, apesar de ele saber qual era a sentença de Deus. Porque quando ele mandou que no outro dia se santificasse, Deus já estava dizendo, essa pessoa que foi encontrado todo anátema será queimado. Isso quer dizer, a sentença dele já estava decretada, era morte. Que cruel, queridos. E Acã respondeu para Josué e ele disse, verso 20, verdadeiramente pequei contra o Senhor. Aqui ele não tinha como correr. Acã sabia exatamente diante de quem ele estava. Não era o Josué, o líder, ele estava diante de Deus. O texto diz que quando ele confessou, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Ele não estava ali se referindo diretamente a Josué. Ele estava diante de Deus. Deus, eu errei sim, e o que eu fiz foi isso. Ele começa a dizer, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata, uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cubiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Ele nominou tudo que ele pegou. Ele não pegou assim no bolão e saiu correndo, não. Ele premeditou sim. Cada coisa que ele viu, ele teve o cuidado de separar. Ele escolheu os objetos que ele estava roubando, que Deus disse para eliminar. Ele não obedeceu. E ele pegou cada um desses itens, levou para lá, para a sua tenda, abriu um buraco, enterrou e colocou aí a prata por baixo de tudo isso que ele falou para o Senhor. Veja só, ele disse que ele enterrou. O que nós estamos enterrando, achando que Deus não está vendo? Quando Jesus esteve aqui, que contou aquela parábola dos talentos, que ele deu 5 para um, 4 para outro, 3 para outro, 1 para outro, aquele que recebeu um, achando que era tão pouco, ele escondeu na terra. E nem o que ele escondeu, ele ficou com ele. Muitas coisas que nós escondemos, achamos que vai ficar só com a gente. Que ninguém nunca vai saber que nós estamos com um tesouro enterrado. Ninguém nunca vai saber que tem algo que vai suprir a minha necessidade da minha família, como Acã pensava. E não funciona assim. Se não é nosso, Deus não vai permitir que fique com você. E o que Acã fez foi extremamente grave aos olhos do Senhor. Na mesma hora, Josué manda que os homens vá até a tenda e procure todos esses objetos, e eles encontraram exatamente no lugar que ele falou. Que triste. Que triste é quando você pega o discípulo na mentira e ele não tem como esconder, ele não tem como contar outra história bonitinha. É muito triste quando enfeita, contando, floreando as coisas quando não é verdade. Querido, saiba de uma coisa, Deus quer ouvir a sua sinceridade, porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele tem compaixão de todos que estão realmente arrependidos. Acã não estava arrependido de nada. Ele sabia que todo o mal que veio sobre a sua nação, a culpa era dele. E ele contou onde estava, porque ele não tinha como escapar. Deus já tinha revelado que dentre as tribos e as famílias de Israel, era ele o homem culpado. Por isso que eles trouxeram
tudo ali da tenda de Acã, para o centro onde todos estavam perante o Senhor. E olha o que diz o verso 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas e a sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos no vale de Acoa. Uau! Mas não era só os objetos que ele pegou lá, onde não era permitido? Não. A sentença do Senhor era extirpar completamente da terra. Não pense que o nosso erro fica exclusivo para nós. Ele traz consequências. Todo pecado gera consequências. Ele envolve o cônjuge, ele envolve os filhos. Ele, na realidade, está envolvendo uma descendência. Toda a descendência de Acã foi extirpada junto com ele. Deus não permitiu que ficasse. Mas por que eles não tiveram nada a ver com isso? Tinha. Ninguém sabe, porque o texto não está escrito. Eles sabiam ou não disso? Eles foram coniventes ou não com isso? Nós não sabemos, porque não tem nada escrito, mas Deus sabe. E Deus não queria que ficasse restos do erro dentro de Israel. Ele tinha que extirpar todo o pecado. E todos eles foram levados lá para fora no vale. E disse Josué: por que turbastes a Israel? Ele trouxe perturbação para o povo. Ele trouxe uma derrota. E mais do que isso, a morte de vários outros homens, pais de famílias, que foram lá pelejar uma guerra pela sua nação. Ele não se importou com ninguém, para ele era ele e acabou. Ele não lembrou da esposa, ele não lembrou dos filhos, ele não lembrou dos seus pais, irmãos, da sua geração, da tribo que ele pertencia. Ele se lembrou, ele não estava nem aí para ninguém. E Deus, ele não trata as coisas assim. E nós não podemos ser levianos, porque ele nos deu família. E quando Deus nos entrega uma família, é porque ele nos entrega a responsabilidade de cuidar dela. Nós não podemos ser irresponsáveis de fazer as coisas achando que não vai respingar neles. Vai! Uma atitude errada nossa respinga nos nossos filhos. Nós não podemos ser levianos desse nível. E Acã não pensou na sua família. Tudo, apesar dele ter pego algumas coisas lá no despojo, tudo que ele tinha, a sua casa, a sua tenda, seus objetos, seus animais, a sua família. Meu Deus, isso para mim é tão terrível. Todos foram levados para fora e foram apedrejados até a morte. Tanto os animais quanto a família. Tudo. E mais do que isso, depois de apedrejados e mortos, foram queimados, para não ficar nem sinais do que aconteceu naquele lugar. Que sentença terrível, que coisa horrível aconteceu naquele lugar. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Uau, é muito cruel isso. Ver a atitude de pessoas que não pensam nas consequências dos seus pecados. Deus tem planos extraordinários para nós. Deus trabalha na nossa vida para que sejamos um só corpo, pessoas que andam num só propósito. Israel estava ali numa jornada, eles tinham um propósito: vamos conquistar essas terras até o lugar que o Senhor nos estabelecer. Todos que estiverem no caminho serão destruídos, mas tínhamos que andar em unidade. E aqui está um dos maiores problemas, porque a igreja de hoje não quer saber de andar em unidade. Elas querem andar sozinhas, não querem ter comunhão com os irmãos, não querem abrir o coração para a liderança, não querem ter irmãos de outros ministérios. É como se fossem competidores. Só há um céu. Só há uma pessoa que vai estar cuidando de todos nós, que é o Deus Todo-Poderoso. O sacrifício de Jesus foi por
todos nós, independentes da placa que tem na sua igreja, andar em unidade foi o comando de Jesus. Ele disse: oro para que todos sejam uns. E enquanto nós não nos tornarmos um, vai continuar essa guerra diária. Nós vamos encontrar inimigos diários, ganância, soberba, orgulho, outros deuses, vícios, pecados de imoralidade e tantos outros que vão se somando nessa jornada. Queridos, se nós não entendermos o propósito de Jesus em nos salvar, foi para que nós dessemos continuidade à sua obra, para que o reino de Deus fosse implantado nessa terra. E quantas vezes nós deixamos isso para lá? Nem lembramos do propósito, porque hoje a sedução está muito alta, as propostas estão muito altas, compram-se pessoas e seus caráteres estão sendo destruídos com muita facilidade, com outros deuses, com outros ídolos, adorando criaturas e deixando o Criador. A grande chamada de Deus para nós é para que retire do nosso meio todos os deuses, retire do nosso meio todo o pecado e que tenha uma vida de santidade e pureza. Antes de trazer a revelação de Josué, nesse capítulo anterior, ele dá um comando para que no dia seguinte todos se separassem, se santificassem, porque o Senhor iria fazer chegar casa por casa na sua presença. Queridos, a separação é importante, abster-se de pecado, abster-se da imoralidade virtual e presencial, sim. O Senhor quer um povo santo, um povo separado, um povo que ame, um povo que ande na sua presença para que Ele possa usá-lo, Ele possa fazer grandes coisas nessa terra. Muitas vezes somos questionados: por que não vemos tantos milagres? Por que não vemos tantas maravilhas? Às vezes não é só por causa do líder. Há um pecado como o de Acã infiltrado no meio do rebanho, e aquele capa de Acã, aquele pecado, está levando todo o rebanho a deixar de usufruir as bênçãos do Senhor. Foi o que aconteceu em Israel. Eles perderam uma guerra por causa de uma atitude errada, porque havia um comando: não pegue nada daquele lugar. Queridos, a ordem do Senhor é que vá para todo mundo e pregue o evangelho. Ele nos deu um comando, não foi para que a gente fique aqui cheios e abarrotados com aquele monte de gente dentro das igrejas que estão com suas vidas tão desanimadas, desistidas, que já não falam do amor de Jesus. Não, ele não mandou: venha para as igrejas. Ele disse: vá e pregue o evangelho a toda criatura. O que essa cidade precisa? De pessoas que falem do evangelho. Eles precisam ouvir o poder da palavra. Eles precisam sentir no seu coração a graça do Senhor vindo para transformar cada vez mais o seu dia. E eu peço muito a Deus que essa graça alcance você, mas que você tenha decisões a tomar e tome, sabendo qual é o anátema que você levou para dentro de casa. O que você fez que transgrediu princípios e leis do Senhor e que agora precisa abandonar, precisa largar para que Deus restaure o relacionamento com você, Deus te perdoe, Deus faça com que você viva a verdadeira paz que só Jesus tem para dar para nós. Por isso, esta manhã, o que o meu coração deseja é que você tome uma decisão. A decisão de não levar mais anátema para dentro da sua casa, maldição. Anátema quer dizer maldição. Pare de levar maldição para dentro da sua casa. Você pode estar casado, pode ter filhos, e eles não merecem receber esta herança nossa. Eles merecem que o mundo esteja melhor para que eles possam dar continuidade a essa obra, esse chamado de Deus para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus quer que sejamos pessoas santas. Se por acaso a maldição entrou de alguma forma na sua vida, arrependimento, confissão é o que Deus espera de mim e de você. Confesse o seu pecado ao Senhor, confia nele, Ele vai mudar a sua sorte, Ele vai mudar o seu coração, Ele vai transformar a sua vida
e você e a sua casa vão servir ao Senhor. A graça ainda está manifestada nos nossos dias e é essa graça que precisa alcançar o seu coração. Não é olho por olho, dente por dente, como na lei, mas a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, ela está atuante através do seu Espírito para visitar você aí na sua casa, transformar a sua vida, transformar o seu coração. Receba essa palavra do Senhor e permita que essa graça preciosa entre na sua vida e Ele os transforme. Amém? Que bom que vocês ficaram até agora ouvindo esta palavra. Eu tenho certeza que a experiência de Josué é uma experiência que eu e você precisamos ter todos os dias, arrependimento e perdão. Nós estamos aqui na Igreja Renovada, na Rua Jaguari, à disposição para receber você com muita alegria e queremos que você nos visite. Temos 2 cultos hoje às 10 horas e às 18 horas e será um momento extraordinário em que nós queremos conhecer você. Se essa palavra tocou no seu coração, venha. Nós queremos cumprimentar e ajudá-lo a crescer nessa graça e nesse conhecimento de Deus. Tenha uma semana abençoada, que Deus abençoe cada dia mais a sua vida e a sua casa. E agora é hora de se organizar com a nossa programação. Confere aí a agenda da semana da Igreja Renovada. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada. Comece o dia com força espiritual. Terça-feira, às 19 horas, nós temos o culto da série que eu tenho o tema Celebrando a Conclusão da Obra. Quinta-feira, nós temos Célula nos Lares. E na sexta-feira, às 19h30, nós temos Jantar de Casais na Igreja Renovada. Vai ser imperdível. No sábado, nós temos Rede de Criança às 15 horas, na sede e nas bases, e às 19 horas nós temos a Rede Juvenil. No domingo, às 8 horas, nós temos o melhor culto, a Escola Bíblica Dominical às 8h30, às 10 horas, Rede Adolescentes, e o culto de celebração acontece às 10 e às 18 horas. Também tem às 18 horas as bases setoriais que estão espalhadas pela nossa cidade. Entre no site renovada12.com.br e veja qual é a mais próxima aí da sua casa. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Jantar de Casais, dia 13 de junho, na Igreja Renovada. Faça a sua inscrição pelo link em nossas redes sociais. Participe e veja o amor renascer. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo
é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. Que programa lindo, né, gente? Palavra, presença de Deus, ação social e direcionamento para a nossa semana. Se quiser rever esse conteúdo, quarta-feira às 9 horas tem reprise ou a qualquer momento no canal do YouTube na Igreja Renovada. Que seu mês de junho seja de conquista, fé e comunhão. A gente se vê no próximo Deus Tem o Melhor. Fica firme porque Deus tem o melhor para você sempre.